Boa tarde a todos. Hoje vamos frisar dois assuntos que me chamaram bem a atenção. O primeiro foi de alguns vídeos que eu assisti no YouTube, mostrando a falta de concentração, de fé e de respeito a Deus em algumas igrejas, que aparecem grupos de jovens cantando com bateria, guitarra, e quando alguém desafinava ou algum instrumento musical perdia o acompanhamento, era uma gargalhada só, era uma risada só, e já era motivo de virar o célebre meme. Então, eu acho que o caminho não é por aí, não. Eu acho que quando você ora, quando você canta para Deus, lembrando que cantar é rezar duas vezes, não é hora de sorrisinho, não é hora de meme. Então, essas pessoas tinham que aprofundar melhor a sua fé, reciclar o que é orar, o que é cantar para Deus. A impressão que se tem é que esses grupos de jovens, não estou generalizando, mas uma boa parte está acontecendo assim, canta como se fosse cantar num programa de televisão. Qualquer motivo é perda de concentração, é sorrisinho para lá, sorrisinho para cá, e o louvor a Deus fica em segundo plano. Então, parem e pensem nesse ponto, melhorem o seu louvor a Deus. Isso é o recado que eu dou para todas as igrejas, que eu sei muito bem que acontece com bastante frequência o que está acontecendo ultimamente. Uma outra coisa é de uma pregação que eu vi do padre Gabriel, e ele disse, nossa, uma verdade profunda. O mundo se infiltrou na igreja. Os dirigentes das igrejas, principalmente os dirigentes da Igreja Católica, estão querendo renovar a igreja que Jesus nos deixou. O que está acontecendo? Infiltração do mundo na igreja. Igrejas exaltando Pachamama, a Mãe Terra, o culto afro. Não estou tendo preconceito religioso. Eu só estou querendo dizer que cada um está no seu canto. O culto afro fica no seu canto, a Igreja Católica fica no canto dela. Em termos de sincretismo religioso, isso não existe. À medida que todas as religiões se unirem, vai ficar uma bagunça danada. E à medida que as religiões se unirem, isso vai ser um prato cheio para o anticristo se alimentar. Não vai ter mais preceitos, não vai ter mais controle de nada, vai ser uma mistureba só e vai ser uma confusão só. Então eu não estou sendo preconceituoso, eu só quero dizer que na Igreja Católica tem que ter o quê? Apenas o rito da Igreja Católica. Nos cultos afros tem que ter o quê? Os seus preceitos também religiosos nos templos do culto afro. Não se tem que ter mistura.
A mesma coisa, misturar o quê? Teorias do Espiritismo com a Igreja Católica. Misturar a Igreja Católica com os preceitos da Igreja Evangélica. Não se deve ter essa salada de fruta tremenda que estão se formando. Isso é um passo para que o anticristo se aproveite. Então, cada igreja tem que se responsabilizar pelos seus preceitos. Cada um ame o seu próximo. Você tem que dar a vida pelo seu irmão, independente de cor, raça, credo. Só que nesse ponto, cada um tem o seu preceito, tem o seu ideal, tem a sua visão. Só que a Igreja Católica tem um entrave muito grande, que são os seus bispos. Seus bispos são muito moderninhos, estão querendo colocar uma igreja baseada nos valores dos homens, não nos valores de Deus, não nos valores de Jesus. E eu falo isso com a maior boa vontade do mundo, doa a quem doer. Então, respeitem a Deus através da palavra de Deus, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não fiquem inventando moda, não inventem moda. Façam tudo como Jesus disse para fazer. Sigam as Sagradas Escrituras, não a cabeça de vocês. Vocês, bispos, são homens, e são homens falhos. E eu sei muito bem que vocês têm uma ideologia política de esquerda fortíssima, e essa ideologia política de esquerda está querendo se infiltrar na igreja e acabar com a igreja. Então nós, cristãos, temos que nos unir e perseverar até o fim e resistir a esses homens que não representam a Deus, representam suas ideologias políticas. Escutem o Padre Gabriel, escutem o Padre José Augusto. São exemplos de padres que falam o que tem que ser falado. Tome cuidado com a teologia da libertação. Tome cuidado com o Leonardo Boff, amigo íntimo do senhor Lula. Lembrando que eu não tenho partido político nenhum, não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou de Deus. Meu partido político é Deus. Lembrando que partido político hoje em dia é uma doença. É uma doença porque se infiltra na escola e se infiltra nas religiões, se infiltra nas igrejas. Partido político hoje neste país é uma doença, uma doença. E os homens públicos nesse país não existem. E, por último, eu assisti uma entrevista de um ex-padre que, sinceramente falando, não aconselho ninguém a seguir o exemplo dele. É muito importante frisar que, se você não acredita em Deus, não atrapalhe a vida de quem acredita. Se você não acredita em Deus, por que você quer disseminar a sua visão de vida falando que Deus não existe? Por que essa soberba, esse orgulho tão bobo? A vida é muito curta e quando nós fechamos os olhos para sempre, nós vamos nos encontrar lá em cima. Eu vou ser julgado, você vai ser julgado, mas
Por que nós não podemos embasar a nossa vida nos ensinamentos de Jesus? Então, pegando essa entrevista, tome muito cuidado, principalmente vocês que estão nos seminários, que estão estudando para ser padre. Se vocês têm alguma temeridade, alguma dúvida, alguma angústia, não guardem para você e não fiquem alimentando, não fiquem pondo lenha no fogo da dúvida. O fogo acaba te queimando como queimou esse ex-padre. Procure, sinceramente falando, procure chegar e regar a sua vocação em benefício do seu próximo. Se você se sente desmotivado, não desmotive os outros. Seja um bálsamo na vida das pessoas. Se você quer deixar o sacerdócio, pense 3 vezes, ou 4 ou 10 vezes antes de fazer isso. Honre o sacerdócio. Padres, usem a batina. Usem a batina. Parem de cair no mundão, como o padre Paulo Ricardo fala. Tome cuidado, você, padre, que vive cercado por pessoas do mundo, do mundão, que nem o padre Paulo Ricardo fala. Tome cuidado. Regue a sua visão. Regue a sua vocação. Mas não se misture com o mundo. Peça sabedoria para Deus, mas não caia no mundo. Ensine, não seja um contra-exemplo. Honre o seu sacerdócio. Não seja orgulhoso e nem soberbo. Esse ex-padre simplesmente caiu numa contradição violenta, porque ele mesmo disse, no meio da entrevista, que ele saía com mulheres quando ele era padre, com fiéis, que ele mantinha contato com a sacristia. Então quer dizer o quê? Que ele nunca foi um padre. Então, Deus abençoe vocês. Se puderem, se inscrevam no meu canal e dê um like para ajudá-lo. Muito obrigado.